Salve, camaradas! Bom dia, graça e paz, e bem, e justiça da parte de Jesus de Nazaré. Vamos lá para o Evangelho do dia? Vamos lá, vamos lá. Evangelho do dia. Vamos na primeira leitura, que é sempre interessante e importante a gente começar por ela, que hoje vai do 1 João 4, não, melhor, 5, do 4 até o 15, acho que é isso, ou talvez até o final. Vamos lá. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. É importante pensar nessa influência do mundo como os sistemas humanos que são criados e sustentados pelos egoísmos, pelos egos absolutos que são de pessoas que estão aí, alguns com mais poder, outros com menos, alguns com mais controle, outros com menos, mas esses sistemas humanos criados e sustentados por seres umbigólatras. E esses sistemas eles são alimentados pelos pecados estruturais desses seres umbigólatras, que o tempo todo está renovando o opressor e o oprimido. Então, toda vez que você pegar na Bíblia isso, não fica pensando assim, coisa do mundo, como se fosse música do mundo, coisa do mundo, como se fosse... Sei lá, a gente tem uma mania de chamar de coisa do mundo e a gente fica bem esquisito, tipo um ET bem bizarro. Bom, quando você encontrar esse negócio de não ameis o mundo, fiquem acima do mundo, está falando disso, desses sistemas humanos, essas lógicas de sociedades onde o tempo todo está alimentando e formando opressores e oprimidos. É isso que quer dizer o mundo. Tem a ver com os espíritos de época que alimentam, que dão aí arcabouço intelectual para que se ache que isso é que é o certo. Então, quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Que fé é essa? Uma fé intelectualizada, um negócio assim fantástico. Não, não, não. Não é uma fé que se tenta explicar academicamente, feito tipo síndrome de vira-lata, o tempo todo achando que a gente tem que dizer que nós somos muito bons, muito safos, muito intelectuais, que nós também somos inteligentes. Não, não é essa bobagem, não. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita. O quê? Simples assim. Que Jesus é o Filho de Deus. Olha lá, né? Jesus, o Cristo divino, ele experimentou um nascimento que doa a vida e uma morte que mata a morte. Essa versão aqui da linguagem contemporânea do Eugene Peterson da Bíblia Mensagem é ótima, né? Ele experimentou um nascimento que doa a vida e uma morte que mata a morte. Não apenas um nascimento físico, mas um nascimento batismal de seu ministério e de sua morte sacrificial. E, em tudo isso, o Espírito confirma a verdade, a realidade da presença de Deus no batismo e na crucificação de Jesus, tornando essas ocasiões vivas para nós. O testemunho sempre foi tríplice. O testemunho é tríplice: o Espírito, o batismo e a crucificação, os três em perfeito acordo. Se damos, são grandes testemunhos aí, né? O testemunho do Espírito, o testemunho do batismo e o testemunho da crucificação de que Jesus é o Filho de Deus. Se damos algum valor ao testemunho humano, nos sentiremos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Quem se recusa a crer está chamando Deus de mentiroso, recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito de seu Filho. E esta é a essência do testemunho. Qual é? Deus nos deu vida eterna, a vida está em seu Filho. Por isso, quem tem o Filho tem a vida, quem rejeita o Filho rejeita a vida. Meu propósito em escrever é simplesmente este: que vocês que creem no Filho de Deus saibam o quê? Saibam que, sem sombra de dúvida, têm a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. A realidade não é... A realidade
e não a ilusão. Isso é ter a vida eterna, é uma realidade, não é uma ilusão. Na presença dele, temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Não use esse versículo para achar que tudo que você pedir ele vai te dar, não. Tem que ser segundo a vontade dele. A vontade dele tem a ver com a governança dele. A vontade dele tem a ver com a governança dele, tem a ver com aquele jeito que ele olha a humanidade. Tem a ver com a maneira com que ele governa. Por exemplo, se vemos um cristão pecando, não fala aqui dos que fazem da prática do pecado um caminho fatal, que leva à morte eterna. Pedimos a ajuda de Deus e ele nos atende, dando vida ao pecador cujo pecado não é fatal. Existe pecado que é fatal. E nesse caso, não digo que se devorar. Tudo que fazemos de errado é pecado, mas nem todo pecado é fatal. Sabemos que ninguém nascido de Deus faz do pecado uma prática. O pecado é fatal. Os nascidos de Deus são também protegidos por Deus. O maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos protegidos por Deus, só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade de Deus. Que presente! E que vivemos na própria verdade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e vida verdadeira. Filhos queridos, cuidado com as imitações. Incrível isso, porque ele vai falando exatamente isso. Esse texto é incrível, porque vai falando isso. O mundo é vencido pela nossa fé. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, essa é a nossa fé. Crê nisso. Nascido ser humano, nos remete de novo à epifania do Senhor, o mistério da encarnação, morrendo como ser humano, ressuscitando como Deus para salvar os seres humanos. Ressuscitando como Deus para salvar os humanos e trazer o universo de volta para casa. Seu ministério nasce no batismo, sob o testemunho, e aí ele marca como uma das grandes testemunhas o Espírito, o batismo e a crucificação, como testemunho tríplice dessa divindade de Jesus Cristo. E aí diz também que quem se recusa a crer chama Deus de mentiroso, e aqui, na minha opinião, esse é o pecado fatal, é não crer, é insistir em não crer e continuar praticando aquilo tudo que tem a ver com a lógica do sistema, que aquele mundo que eu acabei de dizer, o que quer dizer isso aí. E isso é importante, porque nós temos uma fé que nos foi dada que vai vencer o mundo, esse sistema caótico de seres ególatras, que constroem sociedades a partir dos seus egoísmos e idolatrias. A nossa fé vence o pecado fatal, que o pecado fatal é não crer, continuar não crendo e insistir em não crer e continuar com as práticas que são práticas daqueles que fazem o que tem que fazer, pecando, se entregando completamente a tudo o que significa essa lógica desse sistema, que é um sistema caótico, anti-Deus, anti-reino de Deus, anti-governança de Deus. Mas a nossa fé também vence o maligno, o diabolos, aquele que atravessa. Incrível. Que fé que o Senhor nos deu como dom maravilhoso, extraordinário, né? Mas quando a gente olha o Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje é fantástico também, que eu quero ler com você, que está lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 12 até o 16. Olha só isso. Certo dia, numa cidade, havia um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: Quero, fique limpo. A lepra desapareceu na hora. Jesus, então, lhe ordenou: Não diga nada a ninguém, apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés pela purificação. Que a sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz. Mas o homem não conseguiu se conter e a notícia se espalhou. Logo, uma multidão imensa se juntou para ouvir e buscar a cura para suas doenças. Assim que pôde, Jesus se retirou para um lugar isolado a fim de orar. Que texto interessantíssimo.
Um trecho interessante isso aqui. O que é que Jesus quer, afinal? Jesus quer pessoas curadas das suas lepras. Jesus quer se aproximar, ficar perto, tocar, abraçar. Jesus quer as pessoas curadas das suas lepras, das lepras que as aprisionam, que as isolam, principalmente aquelas que as isolam. Sabe que os leprosos naquela época tinham que morar em cidades totalmente fora das cidades comuns, eram cidades como se fossem cidades leprosárias, onde eles não podiam, questão de saúde pública seríssima, onde as pessoas não podiam ter contato mais com a sociedade, tão somente com a sociedade dos leprosos. O mundo dos leprosos. Jesus quer acolher essa gente, Jesus quer tocar essa gente, Jesus quer incluí-las de novo, devolvê-las às famílias, devolvê-las às comunidades, devolvê-las à sociedade, purificados e gratos. Que coisa bonita. Livre de todas as lepras, inclusive a lepra da ingratidão, né? Jesus quer pessoas purificadas e gratas, purificada das lepras. Só que a lepra sempre, na interpretação bíblica teológica evangelical, evangélica e até cristã, sempre foi símbolo de pecado. Somos seres carcomidos por esse pecado, lembra? Não é só o pecado daquela regunha moral, pecado pessoal, pecado também familiar, pecado comunitário, pecado sistêmico. Tem a ver com esse pecado ampliado que a gente sempre procura falar para que a gente não fique preso numa lógica de pecado muito infantil, num conceito bem mínimo e bem tosquinho do que é pecado. Pecado é muito mais. Pecado tem implicações estruturais na relação com a sociedade, no jeito de viver como sociedade, no jeito de olhar as questões da sociedade. E o que é interessante nisso tudo é que Jesus ele se aproxima. Se aproxima. Aqui, quando você quiser também prestar bastante atenção nesse negócio de popularidade e intimidade, e com Jesus que a gente aprende no final do versículo tem uma dica maravilhosa. Entre a fama, a popularidade, a multidão, tudo aquilo, Jesus sabe onde é o seu lugar. Ele fica fazendo de tudo, esperando só um momento exato. Porque ele quer se retirar para um lugar bem isolado, porque ele quer orar, ele quer falar com o Pai. Que coisa extraordinária. O momento do auge da popularidade de Jesus. Ele sabe que o que ele quer mesmo é a audiência do Pai. Ele quer falar com o Pai. Com todo mundo querendo ver Jesus, ele está afim mesmo de ficar num canto onde o Pai que o vê em secreto vai estar ouvindo as suas orações. Legal, né? Que a gente entenda que na nossa caminhada, nos nossos momentos, nas nossas fases da vida de muita popularidade, que você não fique se deixando levar e controlar por aquilo que seja a claque. Não fique se deixando seduzir pela claque que te vê, que te aplaude. Não. Desejo profundamente o Pai que te vê em oculto. Eu acho que isso aí é a grande sacada de Jesus para mim e para você hoje também. Esse é o Evangelho do dia, para mim e para você. Beijo, Bento. Beijo, Bento. Procura passar isso adiante. Compartilha com quem você quiser. Sempre se inscrevendo aí. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal. Dê aquela badalada no sininho para poder vir as notificações. E vai aí espalhando o Evangelho do dia. Boa sexta, sextou, sábado e domingo tranquilo, não estou aqui, eu sempre volto, sempre de segunda a sexta com o Evangelho do dia. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos de novo. Beijo, Bento. Deus abençoe.